Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por assistir mais uma vez alguma videoaula minha. Vou apresentar para vocês hoje um pouquinho do tema de gerência de configuração de software, especialmente uma das partes de gerência de configuração de software que é versionamento de software e como utilizar a ferramenta Google Code no desenvolvimento e apoio, utilizando o SVN como apoio ao desenvolvimento de software e ao versionamento. O Google Code é uma ferramenta gratuita do Google que nos disponibiliza, entre outras coisas, um ambiente onde a gente possa estar configurando um servidor de SVN, Subversion, que é uma ferramenta de versionamento de código. E eu quero usar essa videoaula para ensinar vocês a integrar o SVN no seu ambiente de desenvolvimento. Para isso, eu vou apresentar para vocês três vertentes, três formas de integração. Existem diversas, né? Vou apresentar como integrar o SVN do Google Code no ambiente NetBeans, no Eclipse e como integrar no Windows Explorer de maneira genérica, utilizando um cliente de SVN chamado Tortoise. Bom, gerência de configuração, ela é uma área da engenharia de software que apoia o desenvolvimento de software, especialmente na etapa considerada a etapa de evolução de software. Ou seja, a ideia é estabelecer a baseline do teu software e, com base na baseline, evoluir o software durante o desenvolvimento de software apoiado pelo processo de software. Eu costumo dizer que gerência de configuração de software ela é baseada num tripé que contém o controle de versão, como por exemplo as ferramentas de versionamento, que eu inclusive vou apresentar uma delas, é objeto dessa videoaula, a ferramenta SVN, Subversion, controle de mudanças, como por exemplo a ferramenta Bugzilla, integração contínua, como por exemplo a ferramenta ANT. Existem várias ferramentas de apoio para gerência de configuração. Eu quero tratar nessa videoaula controle de versão e a ferramenta SVN. Antes disso, gostaria apenas de falar sobre as principais ferramentas de gerência de configuração que existem para cada uma dessas vertentes, destas três vertentes, né? Eu tenho esse material de gerência de configuração de software, são alguns slides. Se vocês tiverem interesse em receber, basta me adicionar no Facebook ou então mandar um e-mail para mim, marcelo@daibert.pro, que eu estarei enviando para vocês, ok? Bom, para controle de versão, as principais que existem, a OpenSUSE, Mercurial, Git, Linus Torvalds, que desenvolveu a Git, a SVN, Subversion e a CVS. A CVN sendo uma evolução da CVS, né? Hoje, se eu vou numa empresa, eu identifico as pessoas utilizando mais ou o Git ou o CVN do que o CVS. Ferramentas comerciais, que são ferramentas pagas, a ferramenta da Microsoft, que vem junto com o Team Foundation Server. A gente tem o Team Concert da IBM, Rational, ClearCase, StarTeam, que é da Borland StarTeam, Borland, que já não existe mais, né? Mas a Embarcadero assumiu o desenvolvimento da ferramenta, Perforce, BitKeeper. São algumas ferramentas aí utilizadas. O Google Code, que eu vou apresentar para vocês, vou ensinar como que faz, como que cria um projeto do zero no Google Code. Ele permite você escolher como servidor de versionamento Mercurial, o Git ou a Subversion. Ou seja, ele trabalha com essas três, você pode escolher. Até pouco tempo atrás só tinha a SVN, hoje você já tem essas três opções. Ferramentas de mudança, principal aí talvez seja Bugzilla, mais utilizada. Se vocês tiverem interesse, eu tenho um artigo da Bugzilla que foi publicado na revista Engenharia de Software Magazine, eu posso estar disponibilizando, mandem um e-mail para mim. Ferramenta Mantis, também muito conhecida, Redmine, Track. Comerciais, que são pagas, Gira, Fogbugs, Caliber RM, também da Embarcadero, antiga Borland, Perforce, que também tem ferramentas de controle de mudança. Só para contextualizar o controle de mudança, o objetivo é atuar na manutenção de software, seja a manutenção
com o objetivo de remoção de defeitos, que seria a manutenção corretiva, seja a manutenção evolutiva, que seria a adição de novos requisitos no software, e a adaptativa, que seria adaptar um novo ambiente como um novo sistema operacional. Existem outras manutenções, como manutenções perfectivas, mas principalmente essas três aí que os livros de engenharia de software tratam, que essas ferramentas são interessantes, né? Ou seja, é para auxiliar o processo de manutenção de software e controlar a mudança do software, né? E a ferramenta de integração contínua, a gente pode tratar, talvez a principal seja a ANT, tem uma versão para .NET chamada NANT, aí a gente tem o Jenkins, Bitten, SCONS, Maven, Cruise Control, já tive a oportunidade de utilizar Cruise Control, bem interessante, a Gump, Tinderbox, todas essas gratuitas e comerciais. Buildforge, já tive a oportunidade de utilizar essa ferramenta, ela é bem interessante também. Final Builder, já utilizei também, bem interessante. São ferramentas muito bacanas, mas infelizmente são pagas. E a NT Rio Pro, que essa eu não tive a oportunidade de utilizar, apenas visualizar o site dela, mas pelas informações que eu tenho são bem interessantes também. Ferramentas de integração contínua são ferramentas que permitem fazer o build automático da sua aplicação, né, de forma a testar a aplicação depois que ela sofre algum tipo de manutenção. De forma idealizada, né, uma forma que seria ideal, imagine você tem um desenvolvimento de software, você tem uma fábrica de software que faz alguma mudança no software durante o dia. Quando chega às 18 horas, automaticamente um servidor de integração contínua captura os códigos-fontes do seu servidor de versionamento, a última versão atualizada, compila e roda automaticamente todos os testes que antes existiam, para verificar se houve algum problema de integração após a mudança. É um ambiente ideal, poucas empresas usam isso, muito até mesmo por desconhecimento, mas são ferramentas aí super bacanas que permitem melhorar a qualidade do teu software, uma vez que, se identificado algum problema no teste de integração contínua, né, durante a etapa de integração contínua, esse problema não vai se propagar para o ambiente de produção, fazendo com que o software não falhe no ambiente de produção, né? E um dos quesitos de qualidade é justamente a quantidade de vezes que seu software falha. Se ele falhar menos, eu vou ter um software com mais qualidade. Bom, rapidamente, explicando um pouquinho de cada uma das ferramentas que existem aí dentro de gerência de configuração de software, e o objetivo é falar sobre o SVN e a integração do SVN no NetBeans, no Eclipse e no Windows, utilizando a ferramenta Tortoise SVN. Tudo bem, pessoal? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses conceitos, me mandem um e-mail, estarei à disposição para responder. Ou utilizem aí o formulário do YouTube. Bom, por que eu vou apresentar o Google Code, né? Você poderia estar instalando o SVN de forma manual num servidor, criando um servidor de SVN. Existe inclusive uma ferramenta chamada Visual SVN, que você instala dentro do Windows o servidor de SVN de forma muito simples. Próximo, próximo, próximo e fim. Next, 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 finish. E aí você cria um servidor, você cria repositórios dentro desse servidor SVN e faz o uso. Cria usuários com as suas senhas, autenticações e faz o uso dele, que é muito interessante. A ideia de eu estar apresentando o Google Code é apresentar uma ferramenta que você não precisa instalar servidor nenhum, você utiliza os recursos do Google para poder estar desenvolvendo os seus softwares. Com uma limitação, claro, né? Dentro do Google Code você vai ter que desenvolver softwares, né, que qualquer pessoa vai poder ter acesso ao código-fonte. Né? Claro que ele vai ser disponibilizado através de alguma licença, seja GPL, alguma licença da Apache, mas o código-fonte vai estar disponível para qualquer pessoa fazer consulta. Então, talvez seja um limitador. Mas, em trabalhos de faculdade, por exemplo, que você tem que desenvolver um software em equipe, é muito interessante utilizar um recurso como esse, já que você vai ter a infraestrutura da internet para poder estar compartilhando e fazendo o desenvolvimento integrado com vários membros da sua equipe.
Uma das vantagens de se utilizar um servidor de versionamento e um dos problemas que esse servidor, que essa ferramenta resolve, é justamente o desenvolvimento de software em equipe, né? Onde há necessidade de se compartilhar código-fonte entre esses membros da equipe, né? Um problema muito comum antes de existir essas ferramentas era você fazer uma modificação no software e ficar passando via diretório, via e-mail, não importa como, o código-fonte para outra pessoa. E outra pessoa tem que ficar esperando aquele código-fonte para poder desenvolver a sua parte, de forma a não ser possível você fazer um desenvolvimento em paralelo entre os membros da equipe, né? Utilizando recursos de bibliotecas centrais, isso foi melhorado, mas só a partir do momento que foi criado um servidor de versionamento que foi possível aprimorar o desenvolvimento paralelo entre membros de equipe, né? Onde, se um membro quer utilizar, quer modificar uma biblioteca que é compartilhada pelo software inteiro, pelo servidor de versionamento, ele pode travar aquele arquivo e, uma vez travado, ninguém consegue alterar aquele arquivo. Ele faz as alterações, submete para o servidor e aquelas alterações estão para todo o sistema, para toda a equipe de desenvolvimento disponíveis. Ou seja, é bem interessante. Sem contar que tem a possibilidade de eu verificar as diversas revisões do meu código-fonte. Por exemplo, eu posso comparar como era a revisão 1 com a revisão 3, né? O que foi adicionado, o que foi removido. Além, é claro, de saber quem foi que fez a alteração, uma vez que esses servidores você tem que se autenticar para poder usar. E aí cada membro da equipe tem uma autenticação, de forma a facilitar a visualização de quem alterou o que no código-fonte. Se por acaso ocorrer algum erro catastrófico, eu ainda posso voltar, né? Uma vez que o servidor de versionamento ele fica armazenando todas as versões que foram submetidas, né? Então eu tenho como se fosse uma estratégia de backup ainda no meu código-fonte, que é muito interessante. Bom, mostrar aqui então como que funciona o Google Code. Vamos criar aqui algum projeto novo. Você tem que ter uma conta do Google para poder utilizar. Eu já estou logado com a minha conta aqui e eu tenho alguns projetos já que eu conduzo a nível de orientação, que os meus alunos submetem o código-fonte e eu sou notificado imediatamente quando ocorre alguma alteração para eu poder fazer uma validação ou até mesmo ajudar na programação também, sem que eles tenham que ficar me enviando por e-mail, por exemplo, né? Bom, vou criar um projeto novo. A gente vem aqui, vou criar um projeto aula teste Daibert SVN, projeto chamado teste. Aqui eu escolho, como eu disse quando eu estava apresentando os servidores de versionamento, qual sistema de versionamento que eu quero. Observem que o Google Code permite utilizar 3 sistemas, o JIT, Mercurial e o SVN, o Subversion. Eu vou apresentar para vocês o Subversion, então por isso eu vou escolher o Subversion. O tipo de licença do código-fonte, vou utilizar o GPL3 aqui. Cada uma dessas licenças tem algumas limitações, mas todas têm em comum que é código-fonte aberto, tá? E labels do project, que seriam palavras-chave. Vou colocar aqui, por exemplo, SVN. Eu poderia escolher vários outros, tá? Vou escolher um somente. Vou mandar criar o projeto. O Google Code está criando então o projeto. Quando ele cria o projeto, já vai aparecer aqui em meus favoritos o projeto. Observem aqui em cima. E eu tenho esse ambiente onde qualquer pessoa que acessar esse endereço code.google.com/p de project e o nome do projeto, ela consegue visualizar essas abas aqui. Claro que é extremamente personalizável. Eu posso desabilitar a aba de wiki, de SUS, de download, de source, de administrador. Claro que o administrador só quando eu for administrador do projeto que eu vou conseguir visualizar ela, né? Essa aba de downloads, eu posso ver os downloads que estão disponíveis, não tem nenhum por enquanto. Wiki, como se fosse uma ferramenta de wiki, perguntas e respostas. E SUS, aí é uma ferramenta até interessante, parecida com a Bugzilla, de controle de defeitos, de controle de mudanças, que aqui qualquer usuário pode acessar essa aba e submeter um bug que ele encontrou para que o desenvolvedor possa resolver. Muito parecido com o que é o Bugzilla, claro, bem mais limitado que o Bugzilla.
A parte de source, onde eu posso visualizar os códigos fontes, aqui para eu poder fazer esse checkout com a ferramenta do SVN, já que eu estou utilizando o SVN, para fazer browse, para visualizar os códigos fontes que aqui existem. Vejam que só tem, por enquanto, a estrutura padrão do SVN, né, com as suas tags branch, tags, trunk, wiki, e a aba, eu ainda posso ver, comparar as versões. Vejam que eu já tenho a revisão 1, chamada R1, que seria a estrutura inicial de diretórios, né? Já que eu criei um repositório novo, eu tenho que criar esse repositório numa estrutura nova, né? E aqui eu posso comparar uma revisão com a outra. Qual a diferença de uma revisão para outra? Eu vou explorar esse tema um pouquinho adiante para vocês. E eu tenho também uma aba administrador, que aqui eu vou administrar todo o meu projeto dentro do Google Code. Eu tenho o meu Project Summary, sumário, né, que tem as opções que eu já configurei. Posso estar estabelecendo links, posso estabelecer uma descrição do Google lá dentro do Google Groups, aí faz uma integração com o Google Groups. Se a ferramenta tiver um blog, eu posso estar associando aqui mais blogs, mais links. Aí vai aparecer aqui no Project Home, aqui do lado, né? Sharing, compartilhamento. Eu posso estabelecer aqui algum outro usuário que vai ser o administrador também do meu sistema, né? Um exemplo aqui, claro. Ou então se ele pode fazer commit do código-fonte. Commit é submeter uma revisão nova. Um contribuidor do projeto, né? Pessoa que pode ter acesso ao sistema. Downloads. Posso aqui mudar os textos, que no caso é para, por exemplo, se eu quiser transformar isso daqui para português, é só substituir essas constantes aqui, como se fossem variáveis, e o texto que eu quero aqui do lado. Meu wiki, idem, a mesma coisa. E Suite Tracking, idem, a mesma coisa. Aba de source, código-fonte, é que eu poderia mudar qual servidor de versionamento eu vou utilizar, qual que é o meu trunk do SVN. Quais são as abas, né? Tabs, por exemplo, eu posso dar hide aqui em Downloads, hide em Wiki, hide em Suite. Aí não vai aparecer para os usuários comuns que não são administradores essas abas, né? Quando eu quiser desabilitar alguma opção dessa. E a aba Advanced, onde eu consigo visualizar a quantidade de cota que eu estou utilizando, já que há um limite para os projetos. Mas são limites interessantes, ó, 4 GB. E eu posso deletar o projeto. Bom, tenho então um projeto criado, eu já posso criar uma infraestrutura para poder usar o sistema, né? Eu vou criar vou apresentar para vocês como que eu integro o SVN do Google Code nas ferramentas NetBeans, Eclipse e a ferramenta Tortoise SVN. A primeira que eu vou apresentar para vocês é a ferramenta NetBeans, que no caso eu estou utilizando o NetBeans 7.2.1. Quando essa videoaula foi feita, essa era a última versão. Talvez quando você estiver visualizando a videoaula já exista outra versão, e talvez seja um pouquinho diferente a forma de fazer essa integração. Existem diversas estratégias para poder fazer a integração com essas ferramentas. Vou apresentar uma. No caso do NetBeans, é uma que você já cria o projeto com a integração com o servidor de SVN, né? E vocês vão verificar que é bem simples. A primeira coisa que eu preciso é saber informações do servidor de SVN. E eu obtenho essas informações dentro da aba Source. Observem aqui, ó, que eu tenho aqui qual é o diretório para eu poder fazer um recurso do SVN chamado checkout. O que é checkout, pessoal? Que é esse termo aqui, é assim que se escreve. Checkout é fazer acesso ao servidor de SVN e pegar os dados que lá estão. Ou seja, pegar a última revisão para poder ter acesso aos arquivos que estão no servidor de SVN. Né? Então, checkout é uma operação de capturar os dados que lá estão no servidor de SVN. E aí eu tenho as informações do link do servidor de SVN. Então eu tenho https://aulatestDibertSVN.googlecode.com/svn/trunk.
Aí eu tenho aula teste Dybet SVN, como se fosse qual que é o nome do repositório, e o usuário que eu vou logar. No caso, eu vou utilizar o meu usuário aqui. E ele tem uma senha para poder acessar. Essa senha não é a senha que você loga na sua conta do Gmail. No caso, a minha conta é msdybert@gmail.com. É uma senha que é gerada pelo Google Code. Você clica aqui e ele tem essa senha aqui. É exatamente essa senha. Você pode gerar ela novamente e tal. Ok? Mas é exatamente essa senha aqui que eu já vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nela, porque vão me perguntar. Bom, então eu tenho aqui o link do diretório, que é o que me interessa, e o usuário. Também já dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vamos ver então qual o procedimento para fazer essa integração no NetBeans. Bom, o NetBeans tem um menu onde você já pode, aqui nesse menu Team, você já pode fazer o acesso ao servidor de SVN. Vejam que ele já suporta nativamente, eu não instalei plugin nenhum no meu NetBeans. Suporta nativamente o JIT, o Mercurial e o Subversion. Observe que o Subversion ele já me dá uma opção aqui para eu fazer checkout, que é justamente acessar a última versão, a última revisão que está lá no servidor. Quando eu der o checkout, ele vai perguntar se eu quero associar esse checkout a um novo projeto, que é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero fazer modificações em código-fontes, enviar para o servidor dentro de um projeto do NetBeans. É exatamente isso que eu quero fazer, ok, pessoal? O NetBeans ele já suporta nativamente o SVN, diferentemente, por exemplo, do Eclipse, que a gente vai ter que instalar um plugin dentro do Eclipse para suportar o SVN, já que a versão original dele não vem com nada instalado e configurado nesse sentido. Só vem nativo no Eclipse para a ferramenta CVS, né? Que não é o caso, a gente precisa do Subversion, mas eu vou ensinar vocês. Então venho aqui em Team, Subversion e vou dar um checkout. Aqui eu já tenho alguns testes, ó, que eu fiz alguns testes, mas eu vou clicar aqui, já que o nome do projeto é outro, e eu tenho o MS Dybert aqui. A senha eu acho que eu alterei, por isso eu vou clicar aqui novamente e vou executar. Então, eu estabeleço qual é a URL do repositório, qual é o meu usuário, eu vou deixar em branco se eu quiser fazer um acesso anônimo. O Google Code permite fazer acesso anônimo somente para checkout. Para poder enviar arquivos, que o termo, o nome da operação é commit, precisa estar autenticado no servidor. Então, ou seja, qualquer pessoa pode pegar o seu código-fonte do servidor de SVN, mas para submeter, só quem você der acesso ao servidor de SVN e tiver uma autenticação nesse servidor. Mas eu já vou estabelecer meu usuário e minha senha aqui, vou clicar em próximo, ele através da internet ele vai fazer o acesso. Aí eu vou estabelecer qual é o meu diretório do repositório, vai ser o trunk mesmo. Qual a revisão que eu vou baixar. Vocês podem observar aqui que tem a revisão read. Read é cabeça, tá? Seria a última revisão minha. No servidor hoje eu tenho uma revisão só, então não adianta nem eu pesquisar. Por quê? Eu posso fazer o checkout, imagine que eu tenho 50 revisões. Posso fazer o checkout não na última revisão, que é a read, ou seja, a 50. Posso fazer na 48, por exemplo, para pegar códigos antigos que talvez precisam ser modificados ou alguma coisa assim. E onde que eu vou salvar o meu projeto? Vou deixar aqui no diretório padrão mesmo e vou mandar ele escanear por projetos NetBeans depois do checkout, caso já existisse algum projeto NetBeans no servidor. Não é o caso, mas se você estiver fazendo checkout de um projeto do NetBeans, ele vai identificar automaticamente e vai colocar aqui na sua aba de projetos esse projeto que porventura for identificado. Clicar em Finish, ele está fazendo ó, o checkout. Ele apresentou um erro aqui para mim. Porque já existe uma cópia aqui dentro. Ó. Vamos tá estabelecendo. Ele está então fazendo aqui o checkout. Fez o checkout, ele vai me dar a opção aqui para criar um projeto com os fontes do checkout que foram capturados do servidor de SVN. Clico aqui então, Create Project. Vou criar um projeto Java Application mesmo, simples. Não vou mandar criar nenhuma aplicação. Vou criar aqui, por exemplo,
sei lá, exemplo SVN, o nome do meu projeto. E vou clicar aqui em Finish, ele vai criar então a estrutura de diretórios aqui para mim. Não tem nenhum arquivo de código fonte, não tem nada. Eu clico com o botão direito aqui no meu projeto, eu tenho essa opçãozinha aqui de versionamento. Dentre essas opções eu posso inicializar um repositório Git, um repositório Mercurial e importar um repositório SVN, que é a opção que eu vou fazer, que já estou com as opções todas configuradas aqui. Vou dar Next, ele vai estabelecer um diretório para mim, que seria exemplo SVN, que é do meu projeto. Vou criar aqui uma mensagem, projeto criado exemplo SVN. Essa mensagem vai ser enviada para o servidor de versionamento e ele vai estabelecer quais arquivos eu vou importar. Eu vou importar quais arquivos? Aqueles arquivos que são arquivos do meu projeto que foram criados aqui. Ele está importando, vai identificar quais são os arquivos, olha só, são os arquivos aqui. Vou dar Finish. Quando eu der Finish, eu estou fazendo um commit, observem aqui embaixo, eu estou commitando as informações do meu projeto. Observem que eu já tenho aqui como se fosse um repositóriozinho em azul, né? Como já foi feita a modificação, ele sumiu agora. Então ainda está commitando, vamos aguardar. Commitou. Se eu for no meu projeto aqui em Source Code, vamos vir em Browse, dentro de Trunk, eu já consigo ver exemplo SVN e todos os possíveis arquivos do meu projeto. Então aqui. Eu já consigo ver em Changes uma revisão que foi criada, chamado projeto criado, exemplo SVN, né? Que foi criado pelo NetBeans. Foi criado exatamente pelo NetBeans. Vou criar um código fonte aqui, vamos criar, por exemplo, um pacote, sei lá, br.fagok.model, e vamos criar dentro desse pacote uma classe, sei lá, classe aluno. Vai me criar a classe aqui, eu vou criar private int matrícula, ponto e vírgula. E vou criar public aluno, criar um método construtor vazio para essa classe aqui. Tá vendo? Quando eu tenho algo que foi modificado, observem que aparece para mim aqui o iconezinho do lado aqui de repositório, ou seja, significa que tem alguma modificação no código-fonte que pode ser submetida. Como que eu faço para submeter? Clico com o botão direito no projeto, venho em Subversion e tenho a opção Commit. Clicando em Commit, eu vou, sei lá, colocar uma mensagem para esse commit, a criação da classe aluno e pacote br.fagok.model. Os arquivos que porventura foram alterados e vou dar commit. Quando eu der esse commit, esses arquivos estão sendo enviados para o servidor e uma nova revisão está sendo criada lá. Se não me engano, eu criei 2 revisões de projeto criado, porque eu cliquei 2 vezes no projeto. Mas agora, se eu for atualizar, eu vou apertar F5 aqui, já tem uma revisão nova, que é a criação da classe aluno do pacote e pacote br.fagok.model. Se eu entrar dentro da revisão, eu consigo visualizar o código-fonte. Eu posso ver, por exemplo, o que tem dentro de aluno.java. Olha a minha classe aqui. Eu posso visualizar a minha classe dentro do repositório, que é muito interessante. E eu posso visualizar diferenças. Por enquanto, não tem diferença nenhuma nessa classe aluno, se eu estabelecer nela. Clicar aqui em diff. Por quê? É a primeira revisão dele. Mas observem que interessante isso daqui. Vou fazer uma alteração aqui. Vou colocar private string nome, vai ser o nome da pessoa, e vou criar public aluno, um método construtor sobrecarregado, passando matrícula e string pnome, e alterando os valores. String matrícula igual a p matrícula, e aqui this.nome igual a p igual a p nome.
Ok, então eu fiz uma alteraçãozinha na classe. Já apareceu que eu tenho algo que foi alterado, que está divergente do código que está lá no SVN. Posso vir aqui e dar um commit. Então, ó, alteração na classe aluno. Então, o que foi modificado, vou dar o commit. Ele está commitando, vai gerar uma nova revisão lá no servidor de versionamento. Tá, vamos observar isso aqui em cima. Vamos vir aqui em Changes. Ó, alteração na classe aluno, que eu acabei de gerar. R5, gerei a revisão 5. Tá aqui a alteração na classe aluno, eu posso clicar aqui em diff, que é para ver a diferença. Aí ele me mostra a revisão 4 aqui no lado esquerdo e a revisão 5 no lado direito. Eu posso observar as diferenças das duas. Ó. Acrescentei essa linha e acrescentei essa linha. Vamos remover alguma coisa, somente a título de exemplo? Vamos remover essa linha aqui. Já me mostra que tem alguma coisa que foi removida. Eu vou vir aqui, ó, já me mostra que está diferente de alguma coisa do servidor de versionamento. Vou vir aqui em Subversion, vou dar commit nessa alteração. Alteração, remoção. Vamos dar um commit. Ele está commitando as informações, ele está enviando essas alterações para o servidor de versionamento. Vou vir aqui em Changes. Vocês podem ver que foi gerada a revisão 6. Seria de remoção. Vou dar um diff no aluno.java. Ó, ele me mostra aqui a revisão 5, a revisão 6 e exatamente o que está divergente dessas, mostrando em vermelho o que foi removido. Se eu tivesse adicionado alguma coisa, estaria mostrando em verde o que foi adicionado. Ou seja, uma ferramenta fantástica de revisão. E eu posso verificar de qualquer revisão para qualquer revisão. Por exemplo, posso colocar da 3 para 6 para ver quais foram as diferenças. É extremamente personalizável. Eu posso ver essa diferença pelo meu Google Code, na interface web do Google Code, ou então dentro do próprio servidor de versionamento. Perdão, dentro da própria ferramenta que funciona dentro do NetBeans, utilizando a opção diff. Diff eu consigo visualizar a diferença entre um arquivo e outro. Mostrando aqui as opções do Subversion dentro do SVN, eu ainda tenho o Show Changes para mostrar as modificações. Ele somente mostra, não exibe as diferenças, que seria o diff. Posso dar um update. Esse update, por exemplo, eu estou na revisão 6. Posso dar um update para a revisão 2. Ou seja, vou voltar meu projeto para a revisão 2, como se fosse um backup. Essas três opções são muito parecidas. Tem opções de copiar para, mudar a cópia para, dar merge nas informações. Vamos supor que eu tenho dois arquivos que estão no servidor de versionamento diferentes. Eu não quero excluir nada. Eu posso juntar todas as informações nele, posso exportar esse código-fonte, esse projeto, para um outro diretório, posso fazer uma busca no histórico, reverter as modificações, limpar essas cópias, que de repente às vezes deu algum erro no versionamento, você dá esse cleanup para poder limpar todos os arquivos de controle do SVN. Informações de versionamento e as propriedades do SVN. E aí eu tenho algumas propriedades aqui que podem ser visualizadas. Bom, essa é a integração com o servidor utilizando o NetBeans. Não tem muito segredo. É uma ferramenta super interessante para vocês estarem visualizando como que é a diferença, como que faz o versionamento dentro do NetBeans. Bom, eu vou mostrar agora como que a gente faz a utilização da ferramenta Tortoise SVN. Ferramenta Tortoise SVN, pessoal, que tem esse site aqui, ó, tortoisesvn.net, já estou no diretório Downloads. Ela é uma ferramenta, ela é um cliente SVN que permite a integração do servidor de SVN utilizando o servidor, utilizando o Windows Explorer. Eu tenho aqui o Windows Explorer. Vocês instalam a ferramenta, instalação Next Finish, não tem segredo nenhum. E assim que ela está instalada, ela se integra ao servidor ela se integra ao seu ambiente do Windows Explorer. Quando você clica com o botão direito, por exemplo, num diretório, eu vou ter aqui opções do Tortoise SVN. Primeira opção que eu tenho aqui, ó, é o SVN Checkout, que eu vou pegar as informações do servidor. Criei esse diretório chamado ambiente
para justamente dar um checkout no projeto NetBeans que eu tenho, que a gente acabou de criar lá, ok? Vou dar um checkout aqui, vai me abrir esse diretório aqui com a URL do repositório. Eu tenho a URL do repositório armazenada aqui, e vou capturar o Read Revision. Se eu quisesse capturar uma outra revisão, era só dar um show log aqui que ele ia me mostrar todas as revisões do servidor. Observem que eles estão acessando a internet para capturar as revisões. Vamos aguardar aqui. Bom, a ferramenta já conseguiu visualizar todas as revisões. Observem que foram as revisões mesmas que eu criei lá. Eu tenho 6 revisões. E aí ela me mostra basicamente o que tem em cada revisão. Olha só que interessante que é a ferramenta. Vou baixar a 6ª revisão mesmo, seria a Read Revision. Era só colocar aqui em vez de 6 e vou dar para poder dar o checkout. Observem que não está me pedindo nenhuma senha, nenhum usuário. Por quê? Para fazer o checkout não é necessário usuário e senha. No Google Code, se você criar um servidor de versionamento SVN, você tem essa opção de estabelecer um usuário e senha, inclusive para o checkout, né? De forma a tornar privado todo o código-fonte que lá está, de forma a disponibilizar ele somente para os usuários que tenham permissão para isso. Vou dar um OK, ele vai então fazer acesso à internet e fazer o checkout do servidor. Observe que está baixando em velocidade muito rápida, ainda bem que a gente não tem grandes coisas no servidor, mas está baixando a 4K por segundo, muito bom. Então eu tenho aqui, eu criei então o meu projeto. Observem que baixou o meu exemplo SVN, que é um projeto do NetBeans. Olha só que interessante, com tudo que eu criei aqui, inclusive a classe aluno Java, né? Se eu clicar com o botão direito aqui, eu tenho opções, por exemplo, de comitar, de dar um update, outras opções aqui de visualizar o repositório, dar merge nas informações, fazer uma alteração aqui na classe, ó. Vocês vão ver, vamos alterar alguma coisa, vou utilizar a ferramenta de edição de texto mesmo, tá ok, pessoal? Vou criar um private string CPF, por exemplo. Salvei, já alterei, ok. Eu clico aqui na ferramenta, no meu botão direito mesmo da ferramenta, e vou dar um commit. Ele automaticamente vai identificar a mudança, ó, que foi modificada. Vou falar assim, ó, atualização da classe aluno. E vou commitar. Quando eu commitar, agora ele deve me pedir um usuário e senha, muito provavelmente. Vou pedir o usuário e senha, msdaibert@gmail.com, e a senha que foi configurada lá. Vou salvar essa autenticação para não ficar me pedindo nas próximas vezes. Vou clicar OK e ele vai commitar o código-fonte. Está enviando, ó, completo, revisão 7. Ou seja, ele criou a revisão 7 aqui no meu servidor de SVN. Vamos avaliar aqui. Changes. Revisão 7, atualização da classe aluno. Vamos ver a diferença dela para 6. Aí, ó, criado private string CPF. Ou seja, eu tive a oportunidade de apresentar para vocês, eu num ambiente do Windows Explorer, fazendo uma alteração, mas mandando para o mesmo servidor. Aqui no NetBeans, eu ainda estou, se vocês observarem, com uma classe antiga. Como que eu faço para atualizar ela agora? Ó, eu clico aqui com o botão direito, venho aqui em Subversion, aí eu tenho a opção Update. Vou clicar aqui nela em Update, ela está dando Update no exemplo SVN, para pegar a última versão que lá está. Ó, informou para mim que a classe aluno.java foi atualizada. Simulei aqui como se eu tivesse duas pessoas. Uma pessoa submeteu uma mudança e a outra pessoa veio aqui e atualizou, mostrando o aluno.java já com private string CPF. Como não foi feito no NetBeans, observe que deu uma diferença aqui de espaçamento. Provavelmente é um tab que eu criei lá, que foi diferente daqui. Mas, ou seja, o código-fonte veio sem problema nenhum. Se eu utilizasse a mesma ferramenta, isso não geraria nenhum problema. Tá ok, pessoal? Iria funcionar perfeitamente. Bom, falta então eu apresentar para vocês como que é a integração no Eclipse, né?
como eu estou utilizando um projeto do NetBeans, e aqui no meu ambiente do Windows Explorer, utilizando o Tortoise SVN, não importa que tipo de projeto que eu uso, porque simplesmente eu estou capturando arquivos e devolvendo arquivos, eu não vou conseguir criar o mesmo projeto do NetBeans no Eclipse, uma vez que os projetos são incompatíveis entre si. Vou utilizar o mesmo repositório, sim, para não ter que criar outro repositório, mas aí eu vou criar um outro diretório dentro do repositório para armazenar o projeto no Eclipse. E o processo no Eclipse é um pouquinho diferente do NetBeans. A primeira diferença é que eu tenho que instalar o plugin do SVN no Eclipse, porque o plugin não existe nativo no Eclipse. Só para vocês verem qual é a versão que eu estou utilizando. Eu estou utilizando a versão 4.2.1. Se não me engano é o Halo que eu estou utilizando. E o processo é o seguinte: você vem cá em Windows Preferences. Aí eu tenho aqui Install Update. Aí eu tenho Available Software Sites. Eu tenho que instalar o SubEclipse. SubEclipse, vou mostrar o site aqui para vocês. Vamos entrar aqui. Só vocês procurarem assim SubEclipse Download que vocês vão entrar nesse site. E vocês têm a URL de update do Eclipse, aqui para a versão 1.8.x, que seria a última e compatível com a última versão do Eclipse. A gente precisa desse link aqui, que vai fazer com que o Eclipse automaticamente instale para você a ferramenta. O processo é o seguinte: eu já tenho instalado, mas eu vou simular o processo, tá? Vamos supor que eu não tivesse nada, eu ia clicar aqui em Add, vou colocar o nome SubEclipse e aqui a URL. A URL que é essa daqui. Vou dar um Ctrl C nela e vou vir executar aqui o meu diretório. Ó, eu vou colocar aqui. Quando eu clicar aqui eu vou dar OK. Quando eu vou dar OK, ele vai aparecer aqui de baixo. Dou OK novamente. E aí eu já posso vir aqui e Install New Software. Aí eu clicando, obviamente, em Help, Install New Software. Quando eu faço isso, vai aparecer o SubEclipse aqui de baixo. Apareceu o SubEclipse, eu clico no SubEclipse e dou Next. Quando eu der Next, ele vai baixar os pacotes do SubEclipse e vai instalar o SubEclipse no seu ambiente. Ele vai lhe solicitar para reiniciar o Eclipse, para que o funcionamento da ferramenta se efetive, do plugin se efetive, e você vai ter o SubEclipse, que é um plugin para o SVN dentro do Eclipse funcional. Feito isso, você já vai ter uma opçãozinha aqui dentro de File, Import, chamada SVN. Que aí eu vou importar um projeto da SVN. Veja que ele me permite aqui a opção Checkout Projects from SVN. Essa opção não apareceria se eu não tivesse o SubEclipse instalado. Já que eu tenho, eu vou clicar aqui em Next, nessa opção. Eu já tenho aqui um repositório de teste, que eu estava fazendo teste, mas vou criar um novo, tá? Para vocês, até porque o link é diferente. A URL, eu capturo ela aqui. Não vai me pedir o usuário e senha, porque o processo de checkout não necessita de usuário e senha. Se eu tivesse um repositório que fosse autenticável, aí sim eu teria que fazer isso. Né? Aí aqui ele identificou o exemplo SVN, que eu vou então selecionar qual diretório que eu quero pegar, mas observe que o exemplo SVN é um projeto do NetBeans. Eu não vou ter sucesso em importar o projeto do NetBeans no Eclipse. Simplesmente eu quero mostrar para vocês como que faz, tá ok? Mas correto, né? Projeto Eclipse com projeto Eclipse, projeto NetBeans com projeto NetBeans, né? Já que eu estou com um repositório com projeto Eclipse aqui. Vou clicar em Next, ele vai pegar informações remotas do projeto e aí eu vou escolher o que eu quero capturar. Eu vou fazer checkout num projeto configurado como um novo projeto, ou então poderia estabelecer um novo projeto no Workspace. Vou fazer um checkout na última versão, se não me engano é a 7ª. E aqui o nível de profundidade. Aqui eu vou pegar profundidade recursiva. Tem opções de eu pegar só um diretório, 2 diretórios, mas não, vou pegar tudo recursivamente. Vou dar Finish.
Quando eu fizer isso, ele vai me dar o wizard de novo projeto. Vou criar um novo projeto aqui, chamar assim, projeto SVN, por exemplo. Vou criar um novo projeto aqui, um novo projeto no NetBeans normal, ok. No NetBeans, perdão, não, no Eclipse. E aqui ele vai dar um checkout, ele está baixando as informações. Vamos observar ele baixando. Está fazendo acesso à internet para poder baixar. Está em 9% agora. Está baixando todos os arquivos numa velocidade absurda, né? Muito rápido. Baixou. Aí ele já cria aqui para mim no Package Explorer o projeto. Mas observe que ele criou aqui o exemplo SVN, que seria meu projeto no NetBeans, mas ele criou a infraestrutura do projeto do Eclipse. Ele trouxe o projeto NetBeans como um diretório do projeto do Eclipse, né? Com todas as informações. Eu posso vir aqui, por exemplo, claro, clicando com o botão direito, eu tenho aí opções dentro de Team, opções de commit, por exemplo, opções semelhantes às que tinham no NetBeans para poder visualizar. Vou fazer uma alteração no arquivinho aqui, ó. Vamos adicionar mais uma private, string, sei lá, nome 2. Fiz uma alteração, ele mostra que já tem uma alteraçãozinha aqui, clico com o botão direito, venho em Team e dou commit. Apareceu aqui do lado, pessoal, porque eu uso 2 monitores. Vou falar assim, atualização na classe aluno. Aí vai me mostrar tudo que foi criado ou foi alterado do projeto. Vou dar OK para o projeto do Eclipse. Vou dar OK. Ele está fazendo um envio também numa velocidade absurda. Tá muito rápido, tá impressionante, tão rápido. E criou então uma nova versão da minha revisão. Vamos visualizar se foi de fato criado. Vamos vir aqui em Changes. Aí, R8. Essa foi criado com o meu usuário, com o Eclipse. Eu posso ver diferenças aqui na classe aluno.java. Veja que nome 2 foi criado. Bom, o objetivo da videoaula acho que foi cumprido. Apresentar para vocês como que é a integração do servidor de versionamento SVN no Eclipse, no cliente Tortoise SVN para se utilizar dentro do Windows Explorer, poder manipular repositórios dentro do Windows Explorer e dentro do NetBeans. As dúvidas que vocês tiverem, estarei à disposição. Tentem estudar essa ferramenta como uma ferramenta de gerência de configuração de software. E qualquer dúvida, façam contato. Me adicionem no Facebook, Marcelo Daibert, só vocês me procurarem lá. E qualquer dúvida, meu e-mail é marcelo@daibert.pro. Sempre busco responder de maneira rápida as dúvidas e os e-mails, de acordo com o que eu saiba. Grande abraço para vocês, obrigado por assistirem a videoaula e até a próxima. Grande abraço.